nós vamos ter uma conversa pra ver que em tudo existe uma razão. Vamos sentar, repensar a vida. Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Vamos começar mais um episódio da série Me Conte Sua História no PT. E eu podia falar alguns nomes, tipo Lula, Wellington Dias, Antônio José Medeiros, Regina Souza, Rafael Fonteles. E o amigo ia me dizer, realmente é PT. Eu vou falar um nome que talvez a minha audiência não conheça. Mas deixa eu dizer, ele está todo dia presente na vida do Partido dos Trabalhadores. E não é de hoje. É desde antes da fundação do PT. É desde antes da fundação do PT. Hoje eu entrevisto aos 86 anos de idade José Valério da Silva, um dos fundadores do PT do Piauí. Valério, como a gente chama ele lá nas salas, corredores e na luta do PT, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui para essa conversa. Bom dia, estamos aqui à disposição. Muito bem. Eu disse que o Valério tem 86 anos. Faltava dizer que ele é teresinense, trabalhador rural e que na época nasceu no povoado Vista Alegre, que hoje é o município de Curralinho. Naquela época era tudo Teresina. Me conta um pouquinho daquela Teresina, como é que era aquela Teresina do Valério menino? A Teresina era aquela que a gente vinha nas boiadas de boi para vender em Teresina, e eu vinha em cima de um burro, servindo de guia para esses animais, trazendo boiadas para depositar aqui dentro de Teresina para vender, cortando um boi hoje, outro amanhã. Fazia isso com meu tio, José Valério, que era vaqueiro naquela região, não tinha filho, e eu era o guia, que era o segundo filho dos meus irmãos. O mais velho ele criava. E como ele já estudava em Teresina, eu que era mais novo, quem fazia esse trajeto de vir montado em cima de uma cangaia no burro, servindo de guia para a boiada, para vender aqui em Teresina. Comecei desse jeito, atravessando o Puti seco ali, com água muito miúda, e para atravessar, para deixar o gado ali perto da Santa Teresa. E lá tinha umas quintas de uns amigos dele, dos piranha, e lá a gente deixava o gado, a boiada, e ficava tirando um e do outro, um dia, outro, para vender aqui no centro de Teresina. Assim você começou a vida de agricultor. Mas sua dedicação a essa atividade, a atividade rural, não se restringiu às boiadas. Você também foi para a roça plantar. Para a roça plantar. Só no Banco do Brasil eu fiz empréstimo 25 anos, começando hoje e fechando 25 anos seguidos no Banco do Brasil, empréstimo agrícola, quando eu já tinha minha família, consegui fazer isso. E vivi lá muito tempo, criando muitos animais, o suíno, o caprino, a galinha caipira. Muito tempo, fiz muita fartura. Lá eu criei os filhos, consegui uma família com 11 filhos. Você tem 11 filhos? 11 filhos. Esse Valério... Então eu tenho um time no PT, não é só o Valério, né? Eu tenho um time, é um time forte, consciente. Esses 11 filhos são filiados ao Partido dos Trabalhadores? Quase todos filiados. Quase todos são filiados. Mas todos aderiram ao PT, todos apoiam o PT. Muito bem. Tá bom? Então... Além de tocar as boiadas, trazer a boiada para Teresina para venda, além da atividade rural na roça, você também teve uma ligação forte com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Antes de fazer o PT, você foi um sindicalista forte. E eu queria que você
relembrasse para a gente aqui um pouco da sua experiência como sindicalista rural. Eu, como agricultor, estava na minha casa, cuidando de roça, e tinha um parente, Ricardo Oliveira, que trabalhava em comércio aqui em Teresina, mas ia passar um dia com a gente lá, as férias, que ele tirava de folga, ia lá para a roça junto com a gente. Eu estava um dia em casa quando ele chegou dizendo que tinha uma audiência, uma reunião lá em Caetitu, com o pessoal do sindicato, e que iam fazer uma filiação do pessoal da região. Como eu ficava próximo, a 18 quilômetros, lá para Caetitu, aí ele disse, nós vamos lá, eu quero ver você se filiando no sindicato, quero ser seu testemunho dessa ação. Tudo bem, aí eu fui para observar a reunião e saber se era possível, realmente se tinha interessante em alguma atividade que me importava a trabalhar no sindicato, filiar e trabalhar e etc. E nós fomos num cavalo de chotão, eu e ele, cada um num cavalo de chotão, esses 18 quilômetros para lá e para cá, para eu ver lá... Participar dessa reunião do sindicato. A primeira reunião que eu participei foi em Caetitu. E essa reunião, qual foi a sua sensação quando você chegou lá que viu os trabalhadores rurais reunidos? Fiquei assim, curioso, né? Para ver de que se tratava, quais eram os benefícios, quais as vantagens que tinha de um agricultor ser filiado a um sindicato, que eu não conhecia nada de sindicato. Eu conhecia dos festejos das comunidades, conhecia das festas da igreja que eu toda a vida acompanhei, mas de sindicato eu não conhecia nada, né? Aí lá vi a discussão do pessoal, naquele tempo era o Manel Luciano, o primeiro presidente do sindicato, que estava lá presente fazendo essa reunião, e ouvi eles falando quais os benefícios que tinha, que era importante, ajudava os agricultores, coisa e tal, quais as vantagens e as desvantagens que tinham, e que era importante, o trabalhador ficava mais forte, filiado ao sindicato. E eu resolvi fazer minha filiação, eu sou filiado lá dessa reunião de Caetitu, desse dia. Parece que era um dia 16, não me lembro de que ano. Parece que era de 72, se eu não me recordo. Aí com uns 15 dias, marcaram uma outra reunião numa comunidade mais próxima da minha casa, que era na Fazenda Nova, que as terras do meu avô ligam com essas terras da Fazenda Nova. Aí teve a reunião e eu fui convidado para ir participar, porque a gente plantava roça lá nessa região e o povo conhecia o trabalho da gente como agricultor e a gente foi convidado. E eu fui. Nesse dia eu já não fui mais o Ricardo, porque já era dentro da minha terra, eu fui sozinho, né, assistir a reunião. E lá uma discussão muito boa, era um lugar muito povoado, era muito animado. E aí discutiram lá o grupo que tinha que ficar na direção do sindicato. Naquele tempo se chamava de delegacia sindical. Essas reuniões eram para criar uma organização que tinha o nome de delegacia sindical. Que depois, quando eu passei para o sindicato, a gente trocou isso por agência sindical. Mas nesse tempo era a delegacia sindical que a gente criava. E eu fui assistir essa fundação de Fazenda Nova, e lá eles tiraram a direção, aí ficou faltando o secretário. Não tinha secretário. Foi tirada a tesoureira, uma menina com o nome de Cândida, chamavam Candinha, e o dirigente da delegacia era o Antônio Leite. Sim. Era um dos idosos de lá que já se pensava na sua aposentadoria e falava já muito na aposentadoria. Os agricultores naquele tempo não tinham aposentadoria, era coisa não. A maior vantagem era essa aposentadoria. Sim. Dos agricultores, que até então não tinham direito de se aposentar. Trabalhavam, só tinham direito de trabalhar, mas não tinham direito de se aposentar. E aí era o começo de ingressar o pessoal para requerer sua aposentadoria. E discutiram, e subiram, e desceram, e não apareceu essa pessoa. Aí ficava incompleto a direção. Aí teve um senhor lá que levantou o meu nome, disse que eu devia ficar nessa direção. Na Secretaria-Geral. Na Secretaria da Delegacia Sindical. Mas eu tinha muita dificuldade, nunca tinha acompanhado, temia esse papel de responsabilidade era muito grande.
como eu era um agricultor novo, correndo demais na agricultura, para cima e para baixo, achava que não tinha esse tempo para ajudar no sindicato. Mas eu tentei escapar de não participar. Mas não deu. Mas não Passaram deu, o pessoal, valendo. não, você fica até na outra reunião. No dia que nós fizermos a outra reunião aqui, nós substituímos o seu nome por outra pessoa. Tudo bem. Aí assim eu me convenci que E foi participar. teria que ajudar nossa comunidade com a participação como secretário da agência lá do sindicato. E aí fiquei. E até hoje eu estou lá, nesse comando. Fui de lá, fiquei delegado sindical há pouco tempo, porque aí teve a eleição do sindicato, e na eleição nós tínhamos nesse período 13 agentes sindicais no município de Teresina, e houve uma imposição do tesoureiro, que era o Antônio Brito. Antônio Brito era o tesoureiro, e estava num conflito interno do sindicato, e me chamou na véspera das eleições, faltava 1 ano e 3 meses para as eleições, e ele disse que ia renunciar da tesouraria do sindicato, porque não dava mais para trabalhar com o presidente que tinha, que já era, não era mais o Luciano, já Era outro. era o Francisco Nascimento. Sim. O Francisco Nascimento tinha muita dificuldade com ele, de se entenderem, e ele achava que tinha que renunciar do mandato, faltando 1 ano e 3 meses. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu disse aqui na abertura que você nasceu no que hoje é o município de Curralinhos e na ocasião do seu nascimento, há 86 anos atrás, era o município de Teresina. Teresina. Hoje o tamanho geográfico de Teresina está diminuído, mas ela ainda tem uma área rural e uma atividade rural muito forte. Muito forte. Queria que você falasse que Teresina é essa de hoje em termos de agricultura, em termos de trabalho rural? A Teresina De hoje. hoje mudou muito. Teresina era muito atrasada e hoje cresceu muito. Continua uma das, acho que é a área maior que tem de agricultura rural Em capital. em capital ainda é em Teresina, né? Ainda é no Piauí. Mesmo com todo esse desmembramento de Curralinho e Nazária, nós ainda temos um setor muito grande e muito forte na agricultura. E hoje, com a modernidade, com o avanço que o Elton um dia fez, com 4 governos consecutivos que ele fez, e hoje o Rafael, nós temos um trabalho bem grande na agricultura familiar, e que a vida dos agricultores mudou muito e cresceu e tem avançado e precisa avançar muito mais. Não precisar avançar muito mais, o que o poder público poderia fazer mais e melhor para o trabalhador rural de Teresina? Qual é a grande necessidade de hoje em dia? Não, a maior necessidade é um acompanhamento mais técnico, porque a gente tem muita agricultura. Nós temos o Cinturão Verde, que eu, como dirigente do sindicato, trabalhei isso, né? Eu fiz parte no primeiro governo do Wellington, da Secretaria da Agricultura, e trabalhamos no Cinturão Verde junto com a Trindade, que era um projeto da Trindade. Isso. Né? E fizemos muitos projetos, e esses projetos hoje estão em espera de melhor desenvolvimento, né? Nós já avançamos tanto que hoje estamos com a tecnologia do mundo inteiro avançada, mas precisa chegar lá na ponta, nos setores que a gente começou fazendo o Cinturão Verde da Trindade naquele tempo, que hoje está faltando recurso para se fazer isso, né? Não tem recurso, se tem os aí projetos... que a prefeitura, o governo poderia atuar, que ajudaria bem mais, não é isso? Ajudaria bem mais, é desse jeito. Tem que ter essa mão de obra da prefeitura e do governo para acompanhar de pertinho esse avanço que a gente teve, que a tecnologia avançou, foi embora e a gente ficou lá, estacionado, né? Vamos voltar agora um pouquinho para o passado. A gente já esteve lá, estava falando da Teresina atual, agora vamos voltar para lá de novo. E eu te pergunto, qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra Lula? A primeira vez que a gente viu foi anunciando quando o Lula queria ser candidato
a presidente do Brasil, né? E a gente, como Mas era... ele, a primeira vez que ele foi candidato a presidente do Brasil foi em 1989. Antes, inclusive disso, ele já tinha estado aqui no Piauí, tinha estado. Ele veio como aqui, sindicalista. ele veio aqui fazer uma passeata. Aí o que eu queria ver era se você conseguia resgatar qual foi o primeiro momento que você ouviu falar do Lula. Não, o primeiro momento que a gente viu falar do Lula foi quando eles, mais de próximo, falar a gente via falar nas histórias, nos jornais. É isso que eu quero saber. Né? Que era um sindicalista lá de São Paulo, dos metalúrgicos, que perdeu um dedo na luta do trabalho, etc, etc, e que era um lutador. E realmente essa luta ele mostrou, que está aí hoje, provando que dos presidentes da República desse país, foi o único que voltou depois para mostrar o seu trabalho, né? Foi o primeiro mandato e depois voltou para mostrar que tinha que ser presidente novamente. Os outros não tiveram essa coragem. Ele é tão corajoso que está fazendo hoje esse papel, ameaçado pelo Trump, mas mesmo assim nós estamos aí acreditando. Resistindo e vamos ser presidente novamente no próximo ano. Valério, 2026. Você falou um pouco aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de sua participação lá, e aí teve um momento que apareceu a ideia de fazer o Partido dos Trabalhadores, o PT. Como foi que essa ideia chegou na sua cabeça? Você conversava com os sindicalistas? Como foi que você travou conhecimento com Antônio José Medeiros, com o Zé Pereira? Me fala desse momento que vocês tiveram aí. Vamos fazer o PT aqui no Piauí. Nossa participação, porque a gente tinha ligação sindical, né? A gente se encontrava nas reuniões, nos encontros, e achou-se que os partidos que tinham aí, que era a Arena, que criaram a Arena 1 e a Arena 2, que era do mesmo grupo, apenas para disputar poder, sim, e que isso para nós não estava certo, estaria errado, né? E quem tinha que disputar eram os trabalhadores, era o povo em si que tinha que disputar isso aí, e não uma arena só dividida, né? Sim. Nós tínhamos que criar nossa própria força, nossa própria ideia, que era os agricultores. E aí pensamos em criar um partido. E se reunimos bem ali no Barrocão, numa casa que o Antônio José Medeiros tinha alugado, porque ele estudava aqui em Teresina, ele era de União, e tinha uma casa ali, e ali a gente se reuniu diversas vezes no Barrocão. E lá nós sentamos um dia, o Osmar dirigindo a federação naquele período, e outra parte da direção, mas nesse dia só se encontrou o Osmar, o Benício de Agricolândia, Zé Pereira de Floriano, Antônio José Medeiros e eu de Teresina. E lá a gente discutiu a criação. E o Luiz é do Verde, não estava não? Estava não. Nós discutimos esse grupo, esses cinco também não. Sim. Nesse dia era só essas 5 pessoas. Foi a primeira reunião que nós fizemos discutindo num partido. E discutimos muito, passamos lá um dia inteiro discutindo como teria que fazer, como é que se fazia esse partido. E discutimos e vimos que tinha que criar um partido. Embora não disputasse a eleição, porque a eleição é muito complicado, né? Tem que ter um grupo muito forte. Naquele tempo a gente já via isso. Discutimos diversas vezes depois para saber se a gente iria ter participação no parlamentarismo, se tinha vereador, se não tinha, ia ser como uma igreja, só uma associação do Partido dos Trabalhadores para acompanhar a governabilidade do país. Aí fomos seguindo aí vimos depois que não era que tinha que criar só o partido, tinha que também fazer parte do processo administrativo municipal, estadual e federal. E entramos nessa luta aí, que continuamos desse jeito, né? Participando com esse processo. Você falou da reunião aí, deixa eu anotar bem aqui. Nessa reunião que você acabou de contar a história, tinha o Valério, tinha o Antônio José Medeiros e quem mais? O Zé Pereira. O Zé Pereira. Você falou que eram 5 pessoas. O Benício. Benício, está faltando uma só.
o Osmar Araújo, e o Osmar Araújo. que nunca se filiou no partido. Mas ajudou a criar lá, Ajudou a criar. nas discussões, Nas né? Lá discussões. atrás. Só para ver a diferença das pessoas. Né? Como, Interessante isso. como é que as coisas vão caminhando, né? E que o Osmar nunca, né, se filiou no partido e foi para o PNDB, né? Ele foi candidato a vice do Mão Santa, a revelia da gente. Mas foi um homem da área rural, que atuou muito nesse campo aí, né? Muito tempo, muito tempo. Você teve nessa reunião, você, Antônio José, Zé Pereira, Benício e Osmar. Era uma reunião que o PT ainda não existia e vocês começavam a discutir isso daí. Depois o PT nasceu. Depois o PT nasceu. E aqui está o PT hoje, no Piauí, com 4 governos do Wellington Dias, mais um do Rafael Fonteles, e com um intervalo aí do Wilson, mas que também é apoiado por Wellington Dias. Ou seja, uma hegemonia no estado do Piauí muito grande do Partido dos Trabalhadores. Quando o Valério dá uma paradinha lá na casa dele e tal, que pensa lá naquela reunião, que pensa no que vem na sua cabeça quando você compara os dois momentos? Aquelas primeiras reuniões e hoje, governo Rafael Fonteles. Não, a gente acha que a gente avançou, fizemos muito o que o homem tem que fazer na sociedade, né? Eu nunca nem imaginei que a gente chegava tão longe quanto a gente chegou, né? Hoje, com o governo do Wellington, que passou, e o governo presente do Rafael, que estão aí no exterior, angariando mais meio, mais força, mais recurso, mais para avançar, eu acho até que a gente avançou demais. Precisamos parar um pouco para aproveitar o que a gente fez, né? Porque a gente fez muita coisa nesse país. Agora precisa mostrar para que a gente veio. Temos que descer aquilo que eu falei anteriormente. Temos que voltar lá no Cinturão Verde, temos que voltar lá na agricultura familiar, temos que acompanhar os projetos que tem. Que a gente tem projetos demais, mas falta acompanhar de próximo com a tecnologia à altura de cada projeto, né? E não é só fazer os projetos, temos que acompanhar os projetos com suas necessidades. E evoluindo com o tempo, Evoluindo com o tempo, Muito bem. Você falou aí de agricultura, eu me lembrei aqui, eu queria ver um pouco do pensamento do Valério. No campo, você tem a atividade da agricultura familiar, né? E você tem o agronegócio. Qual é a visão do Valério, que é um aposentado, mas que exerceu a agricultura familiar? Qual é a visão do Valério sobre agronegócio? O agronegócio avançou também, extrapolou, né? Eu nunca nem imaginava que ia chegar à altura o quanto está hoje. Porque antes a gente tinha uma ambição do governo do Edson e o governo do Lula que chegasse a 1 milhão de toneladas, né, de produção no Nordeste, no Sul, no Brasil. Era uma luta para chegar nesse 1 milhão. E hoje nós estamos não sei quantos bilhões de produção que mantém até os Estados Unidos. Mas eu pergunto assim, do ponto de vista da manutenção da natureza, do ponto de vista da isenção de impostos que o governo promove para o setor do agronegócio, do ponto de vista da empregabilidade, porque eles empregam muito pouco, né, e ocupam uma área territorial muito grande. Como é que você vê essa situação? Você acha que o agronegócio tem como conviver com a agricultura familiar? Tem sim. A gente sabe que tem espaço para todo mundo, né? Nós temos que preservar isso. É esse avanço que realmente eu estou tratando, é que eu nunca imaginei que se a gente queria chegar no 1 milhão, hoje estamos não sei quantos milhões de produção através de máquina. Não é mão de obra, não tem mão de obra. A mão de obra ficou na agricultura familiar, que é quem mantém a nossa alimentação, é quem faz o dia a dia da alimentação de todos os agricultores desse Brasil. É quem tem a produção sem agrotóxico, são os agricultores. Os das máquinas nós não temos como controlar. Eles têm, mas isso é para exportação, que pouca gente participa dele, né? Você recebe um óleozinho quando vai lá para a fábrica que vem de volta, mas a grande
É para Para exportação. exportação. Então, até isso, nós precisamos exportar para ter, que acho que a gente ainda tem pouco, nós temos pouca participação no lucro, né, do agronegócio. A gente tinha até na nossa reunião do PT, se valia a pena ter realmente esse grande negócio, Sim. ou se atrapalhava a gente, mas não, a gente descobriu que precisa ter tudo, nós precisamos avançar muito mais, precisamos respeitar a diversidade, né? Respeitar os direitos um do outro. Mas nossa agricultura familiar é quem mantém a mesa do brasileiro. Mas ontem nós tivemos, por parte do governo dos Estados Unidos, a famosa taxação eles oficializaram ontem. Muita coisa, para surpresa de todo mundo, ficou isento. A venda de aviões, a venda de laranja, de outros produtos, muitos, estão isentos. Vão entrar nos Estados Unidos sem pagar taxa. Porém, muito da agricultura, da fruticultura, peixe, por exemplo, da área da piscicultura, esses estão taxados em 50%. Então, o que é que vai acontecer? Porque aqui tem produção de frutas em Parnaíba, alguma coisa no sul do estado, em Petrolina tem muito, o mel de picos continua taxado. Será que esses produtores que produziam para exportar vão vender para o mercado interno e isso vai baratear os alimentos? Como é que você vê essa situação, Valério? Essa revolução da negociação dos produtos é muito complexa. Essa é uma história que nós vamos contar depois que passar esse processo. Essa turbulência que o Trump está fazendo, eu acho que ele nunca nem imaginou, estava igual o que eu estava falando antes, a gente nem imaginava que a gente ia ver isso no mundo, né? Sim, e está vendo agora. Está vendo agora, porque ele ameaçava entrar na guerra. Era o que a gente via, até se estava animado, porque ele queria fazer intervenção mandando nas ações da guerra. E o Brasil, através do companheiro Lula, ele dizia que não queria guerra, queria trabalho, queria parceria. E hoje a gente está vendo eles querendo fazer a gente entrar, que queira ou que não queira, nessa guerra tarifária, que é um absurdo. É muito absurdo isso. A gente não merece isso. O Brasil sustenta o mundo com o mel, com a produção de frutas, de tudo enquanto soja, algodão, milho, arroz, através desse maquinário que a gente já falou, que a gente não pensava que ia chegar lá, e chegamos. Realmente o mundo é surtido, tem parceria junto com o Brasil. O Brasil é um dos maiores parceiros desse país. Nós precisamos respeitar isso aí, que é o que o Trump está desrespeitando. Ele não está respeitando a soberania, a força que o Brasil tem. Eu quero caminhar aqui para o final da entrevista e eu queria dizer alguns nomes e que você me falasse o que é que vem na sua cabeça quando eu cito esses nomes. Tá bom? Tudo bem. Vamos lá? Vamos. Zé Pereira, de Floriano. Zé Pereira foi um inventor da sociedade. Zé Pereira foi um dos maiores oradores da história da necessidade da criação do PT, da CUT e dos sindicatos, que faziam, sei lá, uma voz que chamava, potente, que convidava todo mundo a participar do processo. Luiz Eduvirges. Luiz Eduvirges era um engenheiro da agricultura e dos sindicatos, que participou até antes do sindicalismo, das ligas camponesas. Junto com o nosso pessoal, nós tínhamos um chefe também, nesse período, antes de mim, que era o Antônio Paulo Faria dos Santos, que temos hoje o auditório do sindicato com esse nome, por ser um dos lutadores, junto com Luiz Eduvirges naquele período. Ribamar Santos. Ribamar Santos foi um engenheiro também da sociedade, e que, por uma necessidade muito grande, com a falta do Zé Leão, que faleceu na véspera das eleições, que ele era candidato a governador, e o Ribamar Santos era um assessor da federação e se dispôs a participar do processo
Como candidato a como governador. candidato a governador, disputando com o Napoleão naquele período. E foi um herói, assumiu, é uma história que nunca vai voltar, que só se vai comentar isso a vida inteira, né? É um nome que fica aí Vou permanente. lhe dar outro nome aqui. Antônio José Medeiros. Antônio José Medeiros foi preso naquele tempo da ditadura militar. Ele nos mostrou os quadros, o quarto onde ele foi preso ali no Dedinho, né? Nas reuniões que nós tivemos, ele mostrou ali onde ele foi massacrado naquele período, ameaçado pela ditadura militar. Mas era uma liderança que realmente tinha disposição e tinha gosto de defender a sociedade. E por isso nós estamos aí até hoje. Gualbertinho. O Gualberto é um dos primeiros candidatos do Estado no primeiro mandato do PT e que também era líder sindical da organização da qual ele trabalhava e que esteve com a gente até os últimos dias da sociedade. Até recentemente. Recentemente. Regina Souza. Regina Souza foi uma das heróis quebradeiras de coco lá de União, e que foi líder do PT, que participou das direções, que participou do governo do Estado, e também como senadora, né, foi suplente senadora, e estamos aí. Foi uma herói, uma das mulheres que tem história. Francisca Trindade. Francisca Trindade seria a prefeita de Teresina naquele tempo e hoje. Qualquer tempo que ela tinha um carisma que ninguém dominava, só ela tinha aquilo. Não descobrimos até hoje uma mulher aqui no Piauí para fazer o que a Trindade fez. Wellington Dias. O Wellington Dias é um dos maiores heróis desse país, que teve, foi o único que teve 4 mandatos sem ter nem segundo turno aqui no Piauí. E continua com essa disposição de trabalhar pelo povo do Brasil. Rafael Fonteles. Rafael Fonteles foi uma bola de cristal que se descobriu. Um achado. Um achado que o Wellington achou e fez um trabalho decente, um outro trabalho decente que o Wellington fez, do seu sucessor, levando a todos os cantos, nem só do Brasil, como de outros cantos estão aí, ele visitando o Brasil inteiro. Achou, criou asa e está aí voando. Está voando sozinho agora. Sozinho agora. Eu digo, Valério, que a maior obra do Wellington Dias foi ter achado o nome de Rafael Com Fonteles para certeza. dizer assim, toma, segue aqui com o Piauí, que o Piauí para ser de você. Com certeza. Para terminar, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula é um nome que, sei lá, nós vamos demorar. A Shelley diz, nós temos uma música que diz que nós temos milhões de Lula, né? E temos realmente. Mas para fazer o que o Lula fez nesse país, nós estamos atrás realmente dessa pedra milagrosa para substituir ele depois de 2026, né? Porque ele ainda vai ser eleito em 2026 e nós vamos ter que deixar alguém aí, não sei se o Érico, não sei se o Rafael, não sei se vamos achar outro Lula por aí que assuma essa tarefa. Eu queria lhe parabenizar pelo seu trabalho enquanto cidadão militante do campo da esquerda, lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e no Partido dos Trabalhadores. Você é uma peça fundamental, uma peça chave na história do PT do Piauí. Parabéns, Valério. Obrigado. Estamos aqui à disposição e vamos ver se a gente chega lá ao menos 100 anos para trabalhar nesse O Lula processo. quer viver 120. Eu também 130. Um abraço e obrigado, viu? Suas ordens. Uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha, na sua cidade que se começa a ser feliz. Olho no olho, quem fala a verdade, presto atenção e o coração me diz: se a vida ensina, eu sou aprendiz. Será que a gente é que é diferente? Ou será que os outros são tão iguais? Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até.